E o sonho do Hexa foi interrompido na última terça-feira com o vexame histórico da nossa seleção. O Brasil foi goleado impiedosamente por 7-1 pela Alemanha. Com certeza foi a maior humilhação em Copas do Mundo, numa atuação desastrosa que decepcionou os 200 milhões de brasileiros. Por falar em futebol, eu recebo aqui no estúdio o Nicolas Giraldelli, que tem 4 anos e se diz um grande conhecedor das seleções que disputaram a Copa do Mundo aqui no Brasil. Acompanhado pelo pai dele, Adilson Giraldelli, também. E quem vai me ajudar a testar esses conhecimentos do Nicolas é o nosso convidado, Adilson Gonçalves, que é radialista da CBN Cuiabá. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Boa tarde, Aline. Prazer vir aqui nesse programa, que tem audiência imensa no nosso estado, para falar de futebol e para falar com um grande conhecedor de futebol, que é o Nicolas. Então vamos começar testando, Adilson. O que você quer saber dele? Vamos sim, Nicolas. Vou pegar aqui a minha colinha, porque a memória do Nicolas é melhor que a minha, viu? Ele trouxe uma cola, Nicolas. Vamos ver se a sua memória tá boa. Nicolas, qual foi o primeiro jogo do Brasil na Copa? Brasil e Croácia. Brasil e Croácia. E qual foi o placar? 3-1 pro Brasil. E pior, ele sabe quem fez os gols. De quem foram os gols de Brasil e Croácia? Neymar fez 2, Oscar fez 1. Tá certo aí? E o gol da Croácia, quem fez? Marcelo. Marcelo contra, né? Certo? Certíssimo. E aí uma curiosidade. E aí você vê que ele tem uma memória incrível mesmo. Quais eram as seleções do grupo do Brasil na Copa, Nicolas? Brasil, Croácia, México e Camarões. Brasil, Croácia, México. Conta pra gente, Sérgio, com quem ele aprende? Quem ajuda ele em casa? Que ele não lê ainda, né? Ou já, por causa disso, já começou a se interessar? Um pouco, sim. Mas assim, a gente sempre acompanha futebol, só que ele que busca. Sempre ele pede para colocar no canal de futebol. Tá passando um jogo antigo, assim, repetido, um VT, ele quer assistir o jogo. E a mãe dele trabalha com futebol também e a gente torce bastante. Mas a gente descobriu, assim, que ele sabia bastante. Uma vez a gente estava voltando para casa e eu e minha esposa conversando de futebol e eu falei de uma informação equivocada e ele me corrigiu. Aí eu falei, como que ele sabe, né? Eu comecei a testar e fui ver... Já na Copa agora? Já na Copa, ela me perguntou um resultado de um jogo e eu falei errado e ele já me corrigiu ali, não foi isso. Aí eu fui ver, ele estava certo mesmo, aí eu comecei a perguntar resultado de outros jogos, assim, jogos inexpressivos, assim, com Coreia do Sul e... Que ele corrigiu o site. A tabela deu 2-1 Bósnia e Irã, ele falou que estava errado, era 3-1 e era 3-1 mesmo. Quer dizer, ele tá prestando atenção. Jogos assim que ninguém dá importância e ele sabe o resultado. Nicolas, você tem assistido todos os jogos? Passa o microfone para ele, Sérgio. Você tem conseguido assistir os jogos? Eu acho que sim. Você acompanha pela televisão? Conta um pouquinho pra gente, o que você gosta de ver nos jogos que te ajuda a lembrar dos resultados? Você quer ver uma coisa curiosa? Então vamos saber mais uma curiosidade. Qual é o principal jogador do Chile, Nicolas? Alex Sanches, exatamente. Quer ver? Qual que é o jogador do Brasil que não aparece no jogo? Quem que tá aparecendo? Quem que o pessoal fala que não tá jogando nada no Brasil? Na seleção. Hulk. E tem mais um. Pra dar a mão e sair junto. Coitado, né, do Nicolas, sacanagem com ele. Ele é muito pequenininho. Qual o principal jogador da Colômbia, Nicolas? Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Ele fez gol contra a seleção brasileira ou não? Fez. De pênalti, né? Muito bem. Júlio César tinha que ser expulso. Quem que tinha que ser expulso? Júlio César. Por quê? Porque ele deu carrinho. Naquela... Na disputa, pênalti, na defesa do gol lá, né? Antes do... E mais incrível, eu perguntei do grupo do Brasil, mas eu vou perguntar outro grupo pro Nicolas. Você vai ver que a memória dele é realmente uma coisa fantástica.
Quais são as seleções, Nicolas? Quais eram as seleções do grupo da Espanha? Espanha, Chile, Holanda e Austrália. Exatamente, certinho. E do grupo da Colômbia? Do grupo da Colômbia, Grécia, Costa do Marfim, Japão e Colômbia. E do grupo da Alemanha? Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Muito bem, sabia? Quais foram as surpresas dessa Copa? As duas seleções foram surpresas. Colômbia e Costa Rica. Por quê? Ninguém achou que ia ganhar nenhum jogo. E qual foi a surpresa negativa dessa Copa? Uma coisa que também ninguém esperava. Qual foi a decepção? Colômbia e Costa Rica. Decepção. Uma coisa que não foi legal. Para ter acontecido na Copa. Então eu vou perguntar para você, quem foi a seleção que tomou a maior goleada nessa Copa? Brasil. Era esperado que fosse desse jeito? Podia até perder para a Alemanha, né? Você esperava ver um 7-1 daquele jeito? Eu esperava ver um 9. Nossa! Jogou mal demais, né, Nicolas? Então conseguiu segurar, né? Se fez 5 no primeiro, podia chegar até 10, né? Fazer mais 5 no segundo tempo, já pensou? Outra coisa, Aline, coisas que quase ninguém lembra. Por exemplo, qual foi o placar de Suíça e Equador, Nicolas? 2-1 para Suíça. 2-1 para Suíça. França e Honduras. França e Honduras 3-0 para França. Suíça e França. Suíça e França 5-2 para França. Honduras e Equador. Honduras e Equador 1-0 para o Equador. Honduras e Suíça. Honduras e Suíça 3-0 para a Suíça. Equador e França. 0-0. Você vê que bom, né? eu fiz para ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Ele errou uma. Você vê a memória incrível que tem o Nicolas com placar de jogos que pouca gente se lembra de jogos. E às vezes jogos que foram pouquíssimos lembrados, pouquíssimos Até vocês que estão comentados. trabalhando com isso no dia a dia não lembram, com né? certeza não. Tem que... Lembra dos jogos mais expressivos exatamente, e tal. Exatamente. Então você vê que Pro placar de hoje, do jogo de hoje, se você falou 9, você esperava 9 contra o Brasil. O que você espera para hoje? Brasil e Holanda. Qual é o seu palpite pro jogo de hoje? Quem que ganha? 2-0 pro Brasil. Opa, então o palpite tá positivo. Ufa, Ai, que Nicolas. bom. Gostei. Eu tava com medo a hora que você falou que você esperava 9 da Alemanha em cima do Brasil. Já fiquei com medo do jogo de hoje. E amanhã? Argentina ou Alemanha? Do que você tem acompanhado, tem visto os resultados? Eu quero Alemanha. Você quer a Alemanha. Você acha que a Alemanha tem condições técnicas, físicas de ganhar da Argentina? Alemanha 1-0. Quem que vai fazer o gol da Alemanha? Ozil. Qual é o principal jogador da Alemanha? Thomas Müller. Viu como é que ele sabe tudo? Que bacana. E a ideia de vocês, agora que vocês viram que ele gosta, que ele tem essa memória, vocês já começaram a pensar em coisas para estimular isso? Assim, ele gosta muito de futebol, de jogar também. Aham. Então a gente já começou a colocar ele numa escolinha de futebol. Ele tá jogando. Assim, quem vê ele jogando fala que pode ser que ele tenha algum talento, assim, né? Mas assim, a gente, por enquanto, deixando acontecer, natural mesmo, sem forçar nada. Assim, ele já busca muito informações, ele já pega no aplicativo no celular, ele já vai buscar os resultados mesmo, ele vai lá no celular e quando não está em casa, quando não pode assistir, ele acompanha por aplicativo os jogos, os resultados. Então ele mesmo já busca, sem a gente incentivar. Que legal. Você quer fazer mais alguma pergunta para ele, Adilson? Vou fazer uma pergunta, eu acho que pouca gente aqui vai se lembrar, ou se lembra, né? Qual é o principal jogador do Japão, Nicolas? Ah, começou a complicar, né? Tá buscando na memória. Eu não sei. Não Você sabe. lembra de algum do Também. jogador do Japão?
Nome de algum jogador do Japão? Também só nome complicado, né, Nicolas? Nem eu, ninguém lembra, né? Qual foi o placar Japão e Colômbia? Japão e Colômbia, 4-1 para Colômbia. 4-1 para Colômbia, exatamente. O que aconteceu nesse jogo do Japão e Colômbia? Foi aonde esse jogo? Na Arena Pantanal. Nicolas, qual é o jogador que saiu da Copa, teve uma punição na Copa, pegou 9 partidas porque mordeu outro jogador? Luiz Soares, Jogador de qual seleção? uruguaio. E ele mordeu a seleção de qual, jogador de qual seleção? Itália. Sabe contar mesmo, né? Bacana. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada, Adilson, pela sua participação, pelas perguntas, né? O Adilson foi preparado, trouxe a colinha ali, esperta, para poder conversar com o Nicolas. Nicolas, obrigada pela sua presença aqui no Revista. Parabéns pela sua memória, continue estimulando. Fantástico. Obrigada, Sérgio, por trazer o menininho de vocês aqui para conversar com a gente. Obrigada. Estão à disposição. Se precisar Sucesso. mais. Boa sorte aí no futebol. É que essa memória boa e o placar pensado para ele seja realizado, né? Vamos torcer. Vamos pro Brasil torcer. E o hoje. Nicolas e 80% da população do Brasil está torcendo contra a Argentina, né? Você acha, Adilson? E essa história de ser vizinho, da Argentina ter a chance de chegar no tri e ficar mais longe da gente que é penta, a Alemanha daí em 2018, por exemplo, poder chegar junto com o Brasil se ganhar, porque daí ela chega no tetra. Olha, quando se trata de Brasil e Argentina, a amizade fica na fronteira, né? O fato da gente segurar a Copa aqui na América do Sul não conta. Não conta. Pelo menos na minha opinião. Eu Não torço conta, Zé. para a O Sérgio tá Argentina fazendo- tanto quanto torço para o Corinthians. De jeito nenhum. Então tá certo. Não vale essa, Sérgio, nem porque tá vizinho não. aqui. Não, eu acho que vai ser um motivo de sarro pro resto da vida a Argentina ganhar uma Copa no Brasil. Eles vão tirar sarro da gente. Só do Brasil ter saído, você viu os programas da Argentina lá, o tanto de sarro que já estão tirando. Agora, gente, a gente também é meio, eu falo assim, o Brasil, a gente até vai falar daqui a pouco de coitadismo aqui, enfim, né, um outro assunto, dessa coisa da gente sempre se colocar como vítima. Mas se a gente for pensar do tanto de seleções que tinham aí concorrendo, né, 30 e poucas seleções, nós estamos entre os 4 melhores do mundo com esse futebolzinho que a gente jogou aí, que vamos falar sério, né, foi sofrido contra vários times que as outras seleções passaram assim com certa tranquilidade. Eu acho que é um resultado muito bom até agora, não é não? Olha, Se a gente for avaliar o que foi mostrado em campo. pelo futebol que a seleção jogou, eu acho que foi muito longe. O Brasil chegou nessa fase da Copa aos trancos e barrancos. E era uma tragédia anunciada. Eu acho que, com raríssimas exceções dos meios de comunicação, a maioria esmagadora anunciou que a seleção não estava jogando nada, né? E uma minoria dizia, não, vai dar certo. E o fato, Aline, é o seguinte, há males que vêm para bem, né? Graças a Deus que é assim. Tomara que isso sirva para que nós reformulemos o futebol brasileiro, que anda mal. O futebol brasileiro vai de mal a pior. O que nós temos que mudar, eu acho, essa é a minha concepção, é uma mudança, é a CBF mudar, é os clubes mudar, treinadores de futebol começarem a estudar futebol, porque a maioria não estudam futebol, não estuda estratégia de jogo, não estuda esquema tático. Se não for assim, se nós ficarmos na dependência de jogadores acima da média, como foi na última Copa que nós ganhamos, e só ganhamos porque tínhamos 3 acima da média, que era o Ronaldo, Fenômeno, o Ronaldinho e o Rivaldo. Quando nós não temos jogadores acima da média, nós vamos ficar nessa de sofrer como nós sofremos. Eu acho que a reforma... Não tem equipe, né? Você Não tem tem. um ou outro que se destaca. Exatamente, nós temos talentos. Mas equipes, infelizmente, não. E a Alemanha se preparou 8 anos, né? E com talento, não tem Nós pra perdemos para uma ninguém, seleção né? que se preparou 8 anos. E se a gente se lembrar, há um ano atrás, a nossa seleção estava trocando treinador. Então, Quer dizer, a complicado, disparidade realmente. é muito Foi grande. longe, né? Já Foi longe. Mas eu agradeço a presença de vocês mais uma vez. Sucesso, parabéns pela memória aí do Nicolas.